Salve, salve galera, tudo bom? Professor Sérgio André, novamente aqui no Matriz Tuber para falar com vocês sobre o pensamento dos sofistas. O aluno tem que entender que o pensamento dos sofistas está vinculado à habilidade número 23, que é analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. Queridos alunos, o que é que você tem que ter em mente? Que os sofistas estão dentro de um contexto histórico que é um período que data para nós do término da guerra contra os persas. Você não pode esquecer das aulas de história, da Liga de Delos. Uma vez que os gregos se fizeram vencedores, você sabe que Esparta abandona a Liga de Delos, Atenas faz com que as outras cidades continuem de maneira forçosa a continuar na Liga, e ela passa a cobrar tributo dessas cidades, e Atenas vai tornar-se um grande centro comercial. Nesse sentido, então, um polo de atração. Muitos estrangeiros, no caso os metecos, irão para a cidade de Atenas. E o que faz um meteco numa cidade como essa? Ele vai ter que comercializar. Alguns comercializam produtos, outros suas habilidades, e este chega um grupo muito especial, que é o grupo dos sofistas. Queridos, não esqueçam disso. Os sofistas não são uma escola filosófica. Os sofistas é um grupo de homens, indivíduos, pessoas itinerantes que vagavam pelas cidades e comercializavam os seus conhecimentos. A palavra sofista vem da palavra sofos, que é a ideia dos sábios. Tudo bem? Qual é o papel decisivo desses homens na cidade de Atenas? Você não pode esquecer que Atenas experimentava nesse momento a democracia. Demos, povo, kratos, cracia, poder, o poder do povo. No entanto, o comércio em Atenas possibilitou a ascensão de uma nova classe, a classe vinculada ao comércio. Se a democracia está no poder, é porque as outras formas tradicionais também foram destituídas do poder. Quem perdeu com isso? Os oligarcas e aristocratas. Mas você não pode esquecer que esses oligarcas e aristocratas, eles tinham uma concepção de que o poder era algo inerente à sua classe, tendo em vista que, para esses homens, o poder tem a ver com o sangue, tem a ver com a vontade dos deuses, tem a ver com a própria natureza. Ou seja, uns nascem para mandar, outros para obedecer. No entanto, a democracia, ela pressupõe justamente a sua essência, a liberdade. Aí a classe emergente econômica, ela tem o dinheiro, mas ainda não tem um pleno acesso à política. Agora, por que não, Sérgio? Porque a educação para a política está na mão daqueles que outrora detinham poder, que são os oligarcas e aristocratas. Você não pode esquecer que a educação é de fundamental importância. E você não pode esquecer que a educação ela nasceu privativa e particular. Por que isso? Porque privava uma grande parcela da população de ter acesso à educação e só quem podia pagar teria acesso à mesma. No entanto, aí que entra o papel dos sofistas. Os sofistas como Gorgias, Protágoras, Hípias terão um papel de educadores dessa classe emergente. A nobreza que tinha uma educação privativa, vai ficar muito chateada com os sofistas, porque esses homens, a preço de ouro, irão ensinar as pessoas, que tiveram ascensão econômica a se educarem para fazer política. Nesse sentido, então, os sofistas terão um papel muito importante naquilo que em filosofia nós chamaremos de antropologia filosófica. Você não pode esquecer, a praça pública de Atenas pressupunha 3 fatores fundamentais: a isonomia, que é a igualdade perante a lei, a isegoria, que é o direito à palavra, e a isocracia, que é o exercício de um cargo público pelo caráter dos teus méritos. Nesse sentido, também, você não pode esquecer que todo cidadão é homem, mas nem todo homem é cidadão. Isso quer dizer o que para nós? Que a cidadania, ainda, o exercício da vida pública era um privilégio de muito poucos. Você não pode esquecer também que a cidadania está vinculada ao quê? Ao nascimento, pai e mãe, uma questão de jus sanguinis, a questão território, uma questão territorial, jus territórios, uma questão da maioridade e do sexo masculino. A cidadania grega ela é excludente. Mulheres,
crianças e estrangeiros não faziam parte do projeto para a vida pública. Tem também uma questão importante, o papel da liberdade, o ócio digno e produtivo e a importância da palavra. Por que a palavra? Porque você vive numa democracia, você vive numa liberdade para se expressar. A palavra ela veio para substituir o uso da força. No entanto, a palavra terá força de lei. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que ficar palavrado irá valer como lei. É aí que entram os sofistas. Os sofistas serão pagos para ensinar esses jovens a arte de fazer política. Nesse sentido, então, os sofistas são quem? São metecos estrangeiros. Esses homens cobram para ensinar. E o que é que eles ensinam, Sérgio? Eles ensinam a arte da oratória e a arte da retórica. O que é a arte da oratória? É a arte de falar bem. O que é a arte da retórica? É a arte da persuasão. Existia naquele momento a arte erística, que é a arte de duelar com palavras. Nós também não podemos esquecer que os sofistas criaram algo novo, algo que vai incomodar bastante a oligarquia e a aristocracia. O que foi que eles criaram de novo? Eles criaram um relativismo e um subjetivismo de caráter ético e político. Como é que nós podemos traduzir essa ideia? O que é um relativismo e um subjetivismo de caráter ético e político? Isso quer dizer o quê? Que a noção do certo e do errado, do bem e do mal, do justo e do injusto, do falso e verdadeiro, elas são relativas, elas são subjetivas. Ou seja, o que pode ser bom para você pode não ser bom para mim. Então isso é relativo. A maneira como nós lidamos com isso é muito subjetivo. E criaram uma coisa muito importante. Os sofistas entenderam na época em que viveram justamente o quê? As leis que regem os homens não vêm dos deuses, não vêm da natureza, não vêm do sangue. Ou seja, tudo tem a ver com convencionalismo. Nesse sentido, então, qualquer pessoa, desde que se educasse para isso, seria capaz de desenvolver a questão ética e política. Nesse sentido, então, nós temos aí um aspecto muito importante. Aqueles que até então não tinham acesso, porque não tinham uma educação, passarão a ter acesso à praça pública e passarão aí a fazer compor com os demais, não só cidadania, mas dar o direcionamento para a cidade. Sérgio, por que as pessoas elas se educavam para fazer política? Isso é simples, calouro. Sabe por quê? Porque decidir os rumos da cidade é antes decidir os rumos da sua vida. Sérgio, por que os sofistas são ligados a uma antropologia filosófica? Não te esquece da frase muito importante à época. O homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são, daquelas que não são enquanto não são. Ou seja, não são os deuses, não é a natureza, não é o cosmos. Quem está no centro, no epicentro das coisas, é o próprio homem e a sua racionalidade. E o homem cria leis convencionais e essas leis dão os direcionamentos para os rumos da cidade. Eu sou Sérgio André, fica um forte abraço aqui, até o nosso próximo encontro no Matriz Tuber.